Fala galerinha, aqui quem está falando é o professor Felipe e nesse vídeo a gente conclui aí as qualidades fisiológicas do som com a terceira e última qualidade, que é o timbre. O timbre, como está dizendo aí no próprio slide, é aquilo que permite o nosso ouvido distinguir dois sons de mesma altura e mesma frequência. Então, por exemplo, se eu tiver a nota lá central, né, de um piano, então a nota lá, que a gente já viu que ela emite em 440 Hz. Eu posso ter essa nota lá tanto para um piano, emitindo ali a 440 Hz, quanto para uma flauta, emitindo também a 440 Hz. Elas podem ter, nesse caso, né, já que está emitindo a mesma frequência, com certeza elas vão ter a mesma altura. Elas podem ter mesma amplitude, ou seja, vão estar com o mesmo volume, né? Então, de mesma intensidade. Só que mesmo assim, a gente consegue diferenciar o que é um piano do que é uma flauta. Essa característica vem justamente do timbre. É o timbre que permite que a gente diferencie a voz de cada pessoa. Então, cada pessoa pode cantar, né, vamos supor, a mesma música na mesma frequência, com a mesma intensidade, e mesmo assim a gente conseguir diferenciar um cantor para o outro, uma cantora para outra. Mas como que isso acontece, Felipe? Isso acontece da seguinte maneira, galera. Se eu pegar aqui qualquer corda do violão e colocar ela para vibrar, ela vai vibrar no modo fundamental, de forma mais evidente, só que simultaneamente ao modo fundamental, se deixar ela vibrando livremente, vai acontecer dela vibrar no segundo estado fundamental, no terceiro estado fundamental, como a gente viu lá para instrumentos de corda, né? Como que funcionaria essas vibrações. Então, aqui está representado o do fundamental. Aqui em azul está representado o terceiro fundamental. Em marrom está representado o segundo e assim por diante. Então, ela vai vibrar em todos os harmônicos possíveis. E essa junção de todos esses harmônicos vai fazer com que a minha onda ela tenha um formato específico. Então, por exemplo, o primeiro harmônico seria isso daqui. Quando ela vibrar na junção do primeiro com o segundo harmônico, vai acontecer dela estar aqui, o primeiro está representado aqui, o segundo harmônico está aqui, agora ela tem esse formato. Juntou com o terceiro harmônico, agora ela tem esse formato. Juntou com o quarto harmônico, agora ela tem esse formato aqui. Então, vai juntar com todos esses harmônicos. Isso daqui é melhor deduzido através da expansão de Fourier. Não vem ao caso, mas seria mais ou menos o seguinte. Imagina que a minha onda ela vai vibrar e a vibração que ela vai fazer, ela tem lá, sei lá, vamos supor 400 vezes o cosseno de ômega t. Então, vamos supor que ela está vibrando assim, mais 3 vezes o cosseno de 2 ômega t, mais 0,2 vezes o cosseno de 3 ômega t, mais e assim por diante. Então, isso daqui, que é que ela tem mais intensidade de vibração, diz respeito ao primeiro harmônico. Essa daqui, perceba que a intensidade está menor, diz respeito ao segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico e assim por diante. Vai ser em menor intensidade, né, com menores amplitudes, mas ela vai vibrar também, e essa vibração que faz ali. O bacana é que, devido a isso, a gente consegue ter o som sintetizado. Então, por exemplo, o diapasão é purinho, ele só sobe e desce, só sobe e desce. A flauta doce ela vai ter esse formato aqui para a mesma nota. A voz humana passa a ter esse formato, violino, esse formato, violão, esse formato aqui. E aí, sabendo disso, dá para fazer o som sintetizado. Ou seja, um som que se assemelha muito a esse daqui. Então, no teclado, né, o teclado eletrônico, você consegue ali obter, você aperta o botãozinho e obtém um som de flauta. Você aperta o outro botão, você obtém um som de violino. Só que, obviamente, nunca vai se equiparar ao som do instrumento propriamente dito, né? Se a gente for assim, a gente pode ter o máximo de qualidade possível, mas sempre vai deixar alguma coisa. Por quê? Porque o engenheiro, se eu voltar aqui, ele vai ter que parar em um desses termos. Aqui eu vou ter infinitos termos, mas o engenheiro ele vai ter que parar em algum. Ele pode parar lá na 50ª casa, beleza? Mas na natureza a gente sempre vai ter mais um pouquinho do que isso. A mesma coisa para os amantes de escutar som em disco de vinil.
Por quê? No disco de vinil, você tem ali as ranhuras no disco, né, que vai fazer com que vibre uma agulha. Então, a agulhinha vai ficar vibrando e essa vibração vai passar para um cone, né, um cone acústico, e esse cone é que vai permitir que o som seja amplificado. E aí, quando você passa do vinil para um compact disc, ou seja, um CD, ou a música hoje em dia escutada por Spotify, enfim, um MP4, você está compactando aquelas informações. Então, tem algumas vibrações ali que você não vai conseguir pegar realmente, você está limitando. Por isso, os amantes do vinil dizem, tem muito mais qualidade. Sim, obviamente não são todos os ouvidos que vão conseguir diferenciar isso, ok? Então, fechamos aqui com as qualidades fisiológicas do som. São elas, relembrando, a altura, que diz respeito à frequência. Se um som é alto, ele é agudo. Se um som é baixo, ele é grave. Intensidade diz respeito ao volume, tem relação com a amplitude, e é classificado como forte ou fraco. E nós temos aí o timbre, que é o que permite a gente diferenciar uma voz da outra devido ao formato que a onda vai ter, ok? Então, a gente pode ficar por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo, galera!